primeira live da minha vida. Tomara que dê tudo certo, certo? O evento da MTalks é para mostrar um pouco o que os professores do Departamento de Métodos Quantitativos estão fazendo durante a pandemia, mostrar um pouco das pesquisas, das atividades do nosso departamento. Também eu acho que tem um componente de aprendizado nessas novas ferramentas virtuais que vão ser cada vez mais comuns nesse processo, né, de pandemia e pós-pandemia. Eu acho que a gente não consegue mais voltar para o mundo como ele era. Ele vai mudar um pouco, né, e vai entrar num novo formato, e eu acho que esse componente vai ser muito utilizado. Queria apresentar um pouco a professora Maria Tereza Serrano Barbosa. Ela é professora do DMQ, professora titular. Ela já foi pró-reitora da Unirio, pró-reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, certo? Ela trabalha muito na área de saúde e na área de educação estatística. Eu vou pedir para todo mundo, mais uma vez, desligar, por enquanto, durante a apresentação da professora Tereza, o microfone e o vídeo, né? E a gente tem aí 40 minutos, professora Tereza, para a sua exibição, sua apresentação. Tá? A palavra está contigo. Depois eu queria abrir para perguntas para quem quiser. Ok, Steve, obrigada. Parabéns por ter proposto esse projeto para a gente, porque acho que, na verdade, é a continuidade de um projeto que você já tinha proposto, que a gente começou em dezembro, né, se não me engano. Boa tarde para todos que estão presentes, todos e todas. Esse primeiro slide era o título da minha última apresentação que eu fiz no outro talk, acho, no talk 1, que se chamava Aposentadoria Produtiva, quem quer compartilhar, e que tinha essa imagem aí para enganar os que pensavam que a minha aposentadoria era assim, né? Sombra e água fresca. E como a impermanência da vida fez com que, em muito pouco tempo, a nossa vida, a minha, de aposentada, mas a de todos os brasileiros e de todos vocês, particularmente, mudasse completamente. E aí, na verdade, o título dessa minha fala seria as perspectivas para a nossa vida pessoal e acadêmica pós-pandemia. Ela tem o objetivo de a gente começar a projetar um pouco a partir do quais são as mudanças que já devem estar indicando que vão acontecer na nossa vida. Algumas que podem ser apenas por poucos meses, outras que podem ser mais definitivas. Então, a mediação vai ser do professor Steve, e eu acho que eu não vou levar os 40 minutos, não. Acho, vamos ver. Mas se levar, você me avisa, tá, Steve? Então, o que rapidamente daquela minha vida produtiva, o que rapidamente aconteceu? Eu para desmentir a fala do Steve, para dizer que não é a primeira live dele, eu mostro uma foto aqui onde ele esteve presente no primeiro encontro do departamento, que foi para comemorar o aniversário da Letícia, né? E ele teve aqui muito precariamente, porque ele não funcionou bem a entrada dele, mas a Bia registrou o momento que ele esteve nessa live. Então, a partir daí, nossa vida virou lives e encontros, tanto festivos. Aqui foi meu aniversário, um dos momentos do meu aniversário, porque teve muito mais gente do que isso, mas aqui foi um momento onde está a Laura, onde está alguns filhos de amigos bem queridos, a Malvina. Foi uma noite que a gente ficou aqui comemorando, onde teve muita gente. Aqui é um evento, uma live que a Unirio está fazendo toda semana. Eu sou do Conselho de Representantes da Unirio, e não tenho conseguido participar ativamente, mas estou acompanhando. Eles têm feito essa atividade toda terça-feira, chama Aquele Abraço, são lives importantes. Eu coloquei aqui a imagem de uma que foi na semana passada,
que era as universidades públicas em tempo de pandemia, e que foi o Roberto Lerre, a Malvina, o Léo, e um estudante, o presidente do DCE nosso, conversando sobre universidade e pandemia. Isso acho que está gravado e foi bem interessante. As reflexões, que não são as minhas que eu vou fazer aqui hoje, são bem mais profundas. E também tenho participado toda noite, e recomendo a todo mundo, na live da Tereza Cristina, que é só entrar no Instagram, Tereza Cristina Oficial, e ela toda noite, de uma forma muito interessante, tem 3.000 pessoas, 4.000, 2.000, e ela além de cantar, ela escolhe um compositor, ela fala sobre a história do compositor, a história do samba, e quem está lá na live de cantores, ela chama. Então, aqui hoje, nesse dia, foi a Daniela Mercury, mas a Zélia Dunca, a Simone, o Caetano Veloso, até o Lula já entrou na live dela. Então, é um bom programa e a gente é desse novo mundo. Ainda na vida pessoal, a gente... não apareceu apareceu. Eu tenho estudado muito mais piano. Vocês lembram que eu tinha colocado que um dos meus projetos era aprender mais piano e eu consegui aumentar meu número de horas de estudo. Filmes, livros e séries, faxina de casa, cozinha, são bem novidades. Eu quebrei um empecilho, assim, parecia que eu não teria capacidade de cuidar e de fazer faxina e cozinha e ainda trabalhar, e ainda ver filme, e dar conta disso tudo, e ainda exercício físico, porque a gente não pode sair dessa pandemia entrevado. Vale a pena ressaltar que eu entrei em quarentena antes até acho que desde o dia 12 de março, 13 de março foi uma saída, ainda que eu fui numa praia com a Lu, mas já com todo o cuidado, de a gente nem se beijar mais, nem se cumprimentar, e depois saí apenas para me vacinar. Então, eu estou completamente neste mundo aqui. Acho que meu mundo atualmente só tem 4 paredes, uma opção de objetos. Mas, mesmo assim, ele não diminuiu, ele está bem grande, cheio de desafios. Em termos de acadêmicos, né? Eu não tenho mais alunos de graduação devido à minha aposentadoria, e eu tenho muitos orientandos de doutorado, uns 7, eu acho, 8, sei lá, entraram 2 novas, não nem sei o número, alguns deles estão aí nessa live que eu divulguei, e, na verdade, eu não achei justo, nem quis colocar qualquer incentivo para eles avançarem nos seus projetos, por causa disso que o Elson acabou de falar, que eu sei que quase todos os meus orientantes, quase todos, não, todos os meus orientantes são profissionais de saúde, ou de enfermagem, ou medicina, acho que tem 3 ou 4 médicos, e muitos enfermeiros e outras profissões. Então, isso aí eu estou aguardando que seja iniciativa deles. Pessoalmente, eu comecei a pensar, né? Então, claro, acompanhando esses dados e essa tragédia, né, epidêmica desse novo vírus que tem a capacidade de transmissão rápida, e o fato de a gente estar nesse mundo muito conectado e as pessoas viajarem muito, ele transformou-se em uma pandemia muito rápida, né? E a primeira coisa que eu já comecei a pensar, há uns 2 meses, e propus para várias pessoas do DMQ, a gente já fez uma reunião, já fizemos uma sessão de aprendizagem, de simulações com a biblioteca do R. A Letícia já estudou sobre isso. Esse projeto está um pouco parado, mas ainda vamos dizer assim, ainda está no meu horizonte, que eu quero produzir um artigo, talvez para o Caderno de Saúde Pública, refletindo, na verdade, não sei se com esse título, esse é o título que
provisório, né, que a gente discutiu, e eu cheguei a escrever um início sobre isso, a gente discutiu nessa sessão do DMQ, que era a segunda onda da epidemia do coronavírus, como os modelos podem orientar medidas de intervenção. Na verdade, atualmente eu tenho pensado que o caminho desse artigo será também um pouco didático, mas para os leitores da área da saúde, por isso um caderno de saúde pública, porque tem questões que a gente, como estatístico e epidemiologista, para a gente é mais fácil, e a gente percebe muitos equívocos nas interpretações, né? Outro dia, por exemplo, eu vi num debate da Globo News, aquele Demétrio com o Medonho, e o Demétrio falou assim, falando dos modelos da Imperial College, que eles têm feito previsões, simulações, vários cenários, e ele dizendo que eles andavam errando muito, como é que a gente estava acreditando nesses modelos. Se em 2009, 2010, na epidemia do Ebola, eles tinham feito uma previsão de 136 mil casos de Ebola, ou de 150 mil, e, na verdade, só tinha tido 136 mil casos. Então, essa frase dele me fez refletir assim, como é que as pessoas não têm a capacidade, a formação do pensamento do que significa um modelo, o que significa dizer qual é um cenário, e que, na verdade, os modelos, eu vi recentemente um artigo que fala que os modelos são úteis, né? Eles podem ser errados, eles podem errar, mas eles são úteis para fazer previsão. Então, esse é um projeto que deve sair, um artigo que deve sair, imagina. Nesse exato momento, a gente está, o grupo da Educação Estatística, da sala, eu, Lu, Alexandre, e tivemos o Davi, por causa de uma palestra que ele deu na semana passada, que tinha muito a ver com o que a gente estava discutindo, né? E, além disso, o Marcos Magalhães, da USP, estamos em fase de finalizar um artigo para inscrever numa chamada da Springer, que é sobre educação estatística, e que é até domingo que vem, e nessa chamada eles meio que desafiam, né, ou incentivam textos que relacionem o contexto social, de injustiça social, de racismo, de problemas ambientais com o Covid e a educação matemática. É um livro sobre educação matemática, mais que a estatística estaria. Então, a gente está escrevendo esse artigo, que, por enquanto, tem esse nome, pode ser que até o final a gente mude, mas que seria a epidemia da Covid no Brasil e como a educação estatística pode contribuir para descortinar a realidade por trás dos seus gráficos. Então, a gente, ao mesmo tempo, a gente está falando da tragédia da pandemia, das características dela, mas estamos trazendo exemplos de como os professores podem trabalhar na volta à pandemia, da volta à sala de aula, como é que eles podem trabalhar com seus alunos diversos gráficos no objetivo de formar cidadãos críticos, né? A linha de pesquisa que a gente vem atuando, e aí até o grupo todo do DMQ já tem um artigo mais sobre isso, né? A questão da formação de cidadãos, como é que a estatística pode formar cidadãos, e recentemente dois autores, ou um autor mais particularmente, mas um autor mais particularmente sobre a epidemia do Covid, mas tem um outro autor da educação estatística, o Joaquim Engels, tem escrito sobre como a educação estatística pode atuar para incentivar o engajamento da sociedade e formar cidadãos e engajar cidadãos por um mundo sem fake news ou por um mundo com políticas públicas amplas, etc. Então, a gente está entrando nesse recorte aí, e estamos nesse artigo.
E como terceira coisa que eu quis destacar é que eu já divulguei para algumas, aqui no departamento, para algumas pessoas, está sendo lançada uma revista, chama de revista, né? Uma revista do Instagram. O Instagram só pode ter 1000 caracteres, então é uma mini revista que está sendo lançada hoje, que se chama Queimada. E, na verdade, é uma revista só de mulheres escrevendo. Tem várias sessões só sobre a pandemia, só para existir durante a pandemia. São muitas sessões onde pega vários aspectos da pandemia. E, na verdade, vai ter uma sessão chamada A Curva, que eu vou escrever com a Laura, na verdade. A Laura foi convidada para escrever essa sessão, achou que não devia escrever, porque ela é economista e não epidemiologista, e acabou que ia ser só eu, e eu chamei ela para fazer comigo. Então, na verdade, nosso primeiro texto de 1000 caracteres deve sair domingo que vem. Então, quem tiver Instagram, procure lá Queimada, curta e compartilhe, divulgue e veja os outros números. E aí vou para a palestra mesmo. Qual a perspectiva para a nossa vida pessoal e acadêmica pós-pandemia? Primeira questão que é importante refletir é quando e como será o início do relaxamento das medidas restritivas? Essa é uma questão, nesse momento, bastante em aberta ainda no Brasil. Quem está acompanhando, ou seja, alguns países já estão começando com medidas desse tipo. Então, a França já voltou, algumas escolas com muitas medidas de restrição. Já teve escolas que voltou a funcionar, mas como detectou um caso de uma criança, fechou a escola de novo. Vários países já está sendo noticiada essa volta, né? Quais são os critérios? Assim, a outra pergunta é o que mudou e continuará ainda diferente na nossa vida pessoal até o desenvolvimento de uma vacina? Então, essa é uma outra questão que eu quero refletir um pouquinho sobre isso. Uma terceira questão é o que deveria mudar na universidade. E uma quarta, existe alguma coisa positiva que a gente possa tirar disso aí? Vamos inverter esses sinais negativos, né? Apesar da tragédia, apesar da tristeza, apesar da raiva que a gente está, principalmente aqui no Brasil, por ver irresponsabilidades ou políticas que poderiam ter sido previstas, mas é possível tirar algo positivo daí? É possível a gente inverter e tirar alguma coisa positiva? Então, a minha fala vai tratar dessas quatro perguntas. O critério que a OCDE deu, né, acho que a OCDE, não sei se a Organização Mundial de Saúde também, quais são os critérios que eles estão indicando para iniciar o relaxamento e para monitorar continuamente ainda esse relaxamento. O primeiro é avaliar a evolução das transmissões, ou seja, enquanto estiver crescendo, não é possível relaxar. Então, essa é a primeira constatação. Então, a evolução dos números de casos diários, casos novos, ou o número de mortes, ou o número de internações novas, enquanto esses indicadores estiverem na fase de crescimento, não é possível começar nenhum relaxamento. Pelo contrário, em alguns locais, em alguns estados, se perceber que isso está crescendo muito diante do colapso do sistema de saúde, pode até ter que aumentar as medidas. Para ter uma noção, só para vocês terem a noção das curvas, né? Eu fiz uma curva aqui com 3 países, Brasil, Espanha e França, para mostrar, e elas estão começando, essas curvas começam mais ou menos, eles
fixo, né? Eles truncam, né? Pode chamar isso de um truncamento, onde todas as curvas começam até tantos casos, ou seja, eu vou começar a curva do Brasil, eu vou chamar de dia zero, aquele dia onde a epidemia no Brasil alcançou 30 casos, talvez seja isso. Então, a partir de todas essas curvas estão começando, então, no mesmo ponto, ou seja, no mesmo ponto epidêmico, de começo da epidemia. E o que a gente vê no Brasil é que, apesar do crescimento dele no início está sendo um pouquinho mais lento, né, ou muito mais lento, se pensar nas derivadas, né, tivemos matemática aqui nessas inclinações, do que a Espanha e a França, que foram dois lugares bem atingidos, a gente vê que aqui, com 20 dias da epidemia, depois de começar, esses países começaram a decrescer já os dados, e o Brasil ainda continua subindo. Então, esse relaxamento ainda não está definido de quando é que poderá ser, né? Tem gente falando, teve uma previsão agora que eu fiz, não sei se foi da UFRJ, Minas Gerais, sei lá, que está falando em meio de junho, talvez, não sei, vamos acompanhar. Esse aqui é um outro gráfico, que foi meu sobrinho que anda acompanhando, que é a média móvel de mortes, né, de países. E aí aqui o Brasil, como é que está? O Brasil ainda está subindo, na verdade, e essa aqui não está truncada, então está desde o início da epidemia. Mas a gente vê, por exemplo, a Itália, que um mês depois de começado, os casos, ela começou a decrescer. Então, aquela tragédia que a gente acompanhou na Itália, na verdade, ela durou um mês em crescimento, e as mortes começaram a decrescer a partir do início de abril. E no Brasil a gente vê que ainda está começando em abril, maio ainda está crescendo, que poderia ser porque houve algum achatamento na curva, e acho que sim, a reflexão é que essas medidas de isolamento no Brasil, elas começaram logo, né, os governadores mesmo, porque estavam acompanhando a situação no mundo, teve efeito, mas a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer, considerando que a epidemia pode estar ainda no início, porque o Brasil é muito grande, tem muito ainda aonde esse vírus se espalhar. O segundo critério para avaliar o relaxamento é avaliar a capacidade do sistema de saúde, ou seja, além das curvas estarem decrescendo, eu preciso saber se eu tenho sistema de saúde naquele local para internar as pessoas. Então, eu tenho que também avaliar através de como estão as ocupações das UTIs, quantos leitos hospitalares disponíveis, se eu tenho equipamento para profissionais de saúde, se eu tenho medicamento para... Então, esse é o segundo critério que a organização, que é a OCDE, eu vi isso na OCDE, não sei se é o da Organização Mundial de Saúde, é o mesmo, mas é razoável, que é um outro critério antes de ter qualquer medida de relaxamento. E aqui eu estou pondo um gráfico que o Davi fez, bonitinho, e que a gente está apresentando no nosso artigo, que mostra a desigualdade na distribuição dos leitos entre as nossas regiões. E aí a gente tem aqui a distribuição em cada região dos leitos SUS e leito não SUS. Então, a gente vê como a desigualdade do nosso país vai afetar, e está afetando e afeta diretamente os impactos que essa tragédia vai ter nas nossas populações mais vulneráveis, e principalmente a do Norte e Nordeste. O terceiro critério deles é avaliar a capacidade de acompanhar os novos casos que vão surgir, feito esse rastreamento que a escola da França fez, né? Então, detectou uma criança e parou a escola de novo, porque a ideia de parar o vírus, né, enquanto a gente não tiver vacina, a única maneira de parar o vírus, e a maneira mais eficiente, era detectar o caso, rastrear seus contatos e colocar esse grupo em isolamento. Essa é a ideia principal que está por trás da necessidade da testagem em larga escala, ou pelo menos
ter a capacidade de acompanhar os novos casos, né? Então, claro que tem desde medidas feitas na China, que pelo celular as pessoas estão sendo identificadas, quem teve sintomas, sua temperatura, etc., mas, de qualquer jeito, ou o inverso aqui no Brasil, onde não está se fazendo teste nenhum. E esse é um gráfico de testes diários por 1.000 habitantes, eu acho, ou por 1 milhão de habitantes. É só um gráfico para mostrar que aqui o Brasil está aqui embaixo, ou seja, nem informação sobre testagem a gente tem ainda para esse banco de dados, enquanto a Inglaterra passou, a partir de algum momento da epidemia, a fazer muita testagem, a Espanha também, e assim por diante. Então, isso é um terceiro indicador para o nosso relaxamento. Então, tá. Vamos agora pensar que a gente entrou no relaxamento. Em algum momento a gente vai entrar. Vai ser julho, vai ser agosto. Em que momento a gente, por exemplo, o Brasil poderia responder essas 3 questões colocadas, né? Os casos estarem diminuindo, eu ter testagem e eu ter sistema de saúde vaga nas UTIs e sistema de saúde para resolver o problema. No momento que a gente tiver isso, mesmo depois que a gente tiver isso, antes de desenvolver a vacina ou um tratamento, a gente não vai voltar à vida normal, porque esse vírus continua aí, né? Só vai ter uma parcela pequena da população que vai estar provavelmente imunizada por algum tempo, é o que as pesquisas dizem. Então, a gente ainda vai precisar de medidas de controle muito fortes na volta da nossa vida, a volta, entre aspas, porque ainda vai continuar diferente. A primeira é que a gente vai ter que usar máscara durante algum tempo. Ou seja, não é possível ir para a rua, mesmo quando relaxar as medidas, mesmo quando a epidemia começar a cair, não é possível não usar máscara, né? E talvez se usasse máscara desde o início, essa epidemia estaria menor do que ela é hoje. Segundo, que por um tempo a gente não vai abraçar nem beijar as pessoas no meio da rua, a fama de beijoqueiro do brasileiro, e a gente se abraça e a gente se toca, nesse momento isso não vai continuar, não vai poder. Vamos andar com álcool gel, vamos lavar a mão muitas vezes, mas vamos acreditar que isso vai passar. Vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano. A ciência, estamos na mão da ciência, né, que é bom, ou seja, se desenvolver mesmo no desenvolvimento de uma vacina, né, vai demorar até poder disponibilizar a vacina para a população toda mundial, vai demorar os países, feito o Brasil, ter acesso a essa vacina para poder vacinar todo mundo. Então, as perspectivas é que isso tem uma demora. Que outra mudança na nossa vida pessoal? Vamos continuar a ver shows online, porque a perspectiva de show, né, de juntar gente no show, ainda vão ser demoradas, né? E aí uma preocupação é como é que os artistas e quem vive de shows, né? Fora todas as outras atividades, quando as outras atividades voltarem, essa atividade de show ainda não vai voltar. Talvez teria que se pensar numa forma, né? Esses shows online que a Tereza Cristina dá, eu acho que ela podia cobrar um ingressozinho, se fosse R$1, todo dia, ela faz 2 horas, 3 horas de lives online, e tem 2.000 pessoas, ontem tinha quase 4, tem 1.500, já era o mais, já daria um sustento aí para ela continuar a vida, né? E aí os cinemas, né? Eu que sou uma cinéfila, desculpe, engraçado que meu último dia que eu saí, que eu fui para um bar, quase eu entrei no cinema, ali em Botafogo, e olhei, mas eu já estava preocupada com o vírus, falei, não vou entrar não, porque é um ambiente fechado com ar-condicionado, que é onde
mais promissor. Mas será que vão começar a ter drive-thru, né? Vocês, não sei se vocês conheceram, eu lembro que é drive-thru, não é drive-in, eu acho que chama, né? Na verdade, lá no Recife, pelo menos, eu lembro quando inauguraram o primeiro drive-in, que era num campo, assim, no terreno baldio, e que a gente ficava dentro do carro assistindo filme, né? E agora Brasília parece que já fez um aí. Isso aqui eu acho que é uma foto de Brasília. Então, passa o telão e as pessoas ficam dentro do carro assistindo. E as manifestações? Considerando a nossa tragédia tão grande quanto a da pandemia aqui no Brasil, que é termos um governo totalmente negacionista, autoritário, mal intencionado, como esse que nos governa, e a gente não vai poder mais se manifestar, né? Então, talvez manifestações mais organizadas, descentralizadas, onde as pessoas, feito essas que os profissionais da saúde estão fazendo no mundo e no Brasil, apesar de terem sido interrompidos pelos malucos, mas é algo para refletir. E as viagens? Considerando que o avião, as pessoas ficam uma próximas da outra, avião tem ar-condicionado, faremos mais viagem de carro? Era aqui que eu ia colocar sua Kombi. Fábio, você já está nesse mundo aqui, faremos mais viagem de carro? É uma possibilidade. E na universidade? O que deve mudar na universidade? O que deveria? Então, aí eu listei uma opção de coisas assim, que eu considero que a universidade, aí não estou falando de Unirio, estou falando geral, a universidade, as escolas, né, e até mesmo os locais de trabalho deveriam se preocupar mais, né? Primeiro, as coisas básicas, né? Um banheiro com sabão líquido, corredores com álcool gel, salas ventiladas com amplas janelas. Acho que a universidade deveria, e Unirio e todas, deveria desde hoje tentar fazer um diagnóstico da situação econômica e de saúde dos seus discentes principalmente, mas também do pessoal terceirizado de limpeza e dos professores, né? Ou seja, qual a porcentagem de professores que tiveram o Covid, né? Qual é a nossa prevalência? Qual a porcentagem de alunos que tiveram o Covid? Qual é a porcentagem de alunos que estão sendo atingidos pela grave crise econômica que já está acontecendo e que tende a piorar? Eu acho que um diagnóstico, uma pesquisa dessa seria bem importante para antes de se pensar qualquer medida, né? Qual é a capacidade dos nossos discentes de acompanhar atividades online, né? Quem tem internet? A USP, que continuou as aulas, né, na graduação, parece que ela distribuiu mais de 2.000 chips. A USP fez duas coisas logo no início da pandemia, não sei como é que... Uma foi fazer um curso de capacitação dos professores, ela suspendeu as aulas, passou um mês fazendo uma capacitação dos professores para essas atividades desse tipo, online, mediada, etc. E além disso, distribuiu mais de 2.000 chips, que eu esteja sabendo, para o aluno ter acesso à internet em casa, né? Identificou quais eram os que precisavam. Isso aí seria um tipo de medida que deve ser feita de qualquer jeito. Ou seja, é um plano solidário e eficiente de monitoramento da comunidade. Esse plano solidário e eficiente é isso, é solidário no sentido que a gente não pode pensar em voltar sem a gente saber. E aí, vamos se identificar alguém com sintoma, o que vai ser feito? Como é que vamos monitorar? Temos condição de dar um apoio de saúde e psicológico para esse estudante ou esse servidor ou essa pessoa da limpeza e, ao mesmo tempo, conseguir rastrear os seus contatos e conseguir colaborar para que eles fiquem isolados em casa? Ou seja, temos que ter muito cuidado. Eu pus o plano solidário e eficiente, porque o perigo de
de as pessoas passarem a ter medo, né? Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito aqui no meu prédio, né? Porque a gente desce de máscara, desce para pegar as compras, mas eu tenho que parar mesmo de longe, faço questão de parar, mas é um exercício de falar, poxa vida, e aí? Como é que está na sua comunidade? E você? E como você está de saúde? Então, não é possível a universidade começar a ser um local onde eu fique com medo. E fulaninho tossiu, eu vou correr dele e não tentar ajudar, rastrear e verificar quais são as possibilidades do acesso à saúde. Eu acho que uma coisa que me preocupa, qual é o olhar diferenciado que vai se dar para os concluintes de graduação e pós-graduação, ou seja, as pessoas que estavam na boca de se concluir seu curso, né, tanto de graduação e pós-graduação, será possível fazer uma continuidade só para esses alunos? Isso acho que os conselhos deveriam discutir e verificar se há saída para isso. Curso de formações de docentes para oferecer atividades mediadas por tecnologia. Pimentel, né, escreveu recentemente um texto bem grande. O Pimentel já trabalha com esse assunto há muito tempo, que não é EAD, mas são atividades online, etc., de autoria e de compartilhamento com os alunos. E eu acho que os professores, ou seja, são atividades para melhorar, né, mesmo ele nos cursos presenciais, ele trabalha, é a linha de pesquisa dele. E acho que seria muito bom o Pimentel, por exemplo, oferecer um curso agora, né? O Pimentel está na Espanha, no pós-doutorado dele, mas ele poderia oferecer pelo menos uma palestra, uma discussão e apontar caminhos, né? Porque eu estou falando isso para depois que a gente voltar, mesmo a gente voltando, quando a gente voltar, a gente não vai voltar em situação normal. As salas não podem ter a mesma quantidade de alunos. Não é possível, então, se eu não posso ter a mesma quantidade de alunos, eu vou precisar ter menos encontros presenciais em cada disciplina para poder atender de forma segura as turmas. Então, sei lá, em vez de ter... são reflexões, como poder atender a segurança e a segurança de todos e, ao mesmo tempo, continuar o semestre. E outra coisa que eu vejo que pode mudar também nesse momento, reuniões de orientações, e aí falo para meus alunos que estão aqui me assistindo, eventos acadêmicos, ou seja, a UFBA acabou de fazer a semana passada o seu congresso, acho que era a comemoração dos seus 100 anos, um congresso que teve 30 mil inscritos, e todo online, com muitas mesas redondas, com muitas apresentações de trabalho, etc. E foram mais de 30 mil participantes. E isso tudo aqui vai continuar sendo online. Ou seja, e o que a gente pode pensar de positivo agora na questão? Será que é possível pensar em um mundo mais solidário depois disso tudo? Ou seja, com a ideia que ainda bem que não estamos no mesmo barco, né, que as pessoas falam, a gente não pode pensar que eu estou num iate, mas a maioria da população está numa canoa e que eu não tenha nenhuma sensibilidade ou empatia para o que pode estar acontecendo com eles, até porque isso vai reverter para todo mundo. Ou seja, eu acho que uma das coisas que essa pandemia deixou clara é que estamos todo mundo no mesmo planeta. E que não é a forma que o mundo está organizado, seja economicamente, seja socialmente, a forma egoísta de grande parte das pessoas ou dos governos, ou a forma gananciosa, que é o mercado que manda, deu não vou dizer um susto, né? Porque, na verdade, é isso. O que adianta o mercado comandar uma coisa que não tem mercado? Porque as pessoas estão em casa. Ou seja, a organização econômica mundial, a nossa vida, etc., ela vai ter que sofrer alguma mudança.
e eu espero que seja para melhor, que não seja falando ainda bem que o buraco não é do nosso lado e que exploda, até porque a gente viu que no final todo mundo vai ser atingido. Então, na inversão dos momentos negativos, eu acho que esse pensamento pode vir. E qual é o papel do professor, então, para a construção desse novo mundo? Ou para a construção desse mundo, né? Ou seja, esse mundo que vem pós-pandemia, que ele vem muito diferente, que os alunos vão chegar diferentes, que nós estamos diferentes, para o bem e para o mal. Então, como é o papel do professor? E aí, nada melhor do que trazer Paulo Freire. Ou seja, a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e do seu papel, e recusa acomodar-se, mobiliza, se organiza-se para mudar o mundo. Então, uma das coisas que a gente está discutindo no nosso artigo é essa questão. Ou seja, o papel do professor de estatística deveria ser de dar consciência para os alunos, assim como Paulo Freire queria, para ele saber ler o mundo, para ele saber interpretar as injustiças brasileiras, ele saber interpretar como é que nossos indicadores são injustos e se engajar para que haja uma mudança disso. Aí é também Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. E num país como o Brasil, e num momento de pandemia, e num momento de governo Bolsonaro, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. E acho que foi isso que eu quis aqui fazer nessa apresentação, porque eu acho que é a oportunidade para uma reflexão e mudança de todos nós. E o DMQ sempre, como sempre, pode fazer a diferença. Pronto. Acabei. Esse aqui já é o final da outra apresentação. Obrigada. Estou dentro do tempo, Steven? Assim está ótimo, Tereza. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria fazer um comentário antes, que eu esqueci de falar na introdução, que esse evento vai acontecer todas as segundas-feiras, às 14 horas. Todos estão convidados para segunda-feira que vem, vai ter uma apresentação de um outro professor do DMQ. Eu queria passar a palavra agora para a professora Beatriz, que ela está com a lista de pessoas inscritas com perguntas, comentários, dúvidas, sugestões, tá? Bia, a palavra está contigo. Oi, estão ouvindo? Estão ouvindo. Então, eu botei no chat a lista. Por enquanto, quem está em primeiro lugar inscrito é o Vinícius. Só ele que pediu a palavra, depois eu, e quem quiser mais vai botando no chat, que eu vou registrando aqui quem quer falar. Tá bom? Ok. Oi, posso falar? Pode. Tá dormindo, vou falar baixinho. Ah, Oi, Tereza, tudo bem? oi. Parabéns pela apresentação. Deixa eu fazer um comentário e fazer uma pergunta para você. O comentário é que a gente na Unirio foi feito um questionário geral para tomada de decisão, para tentar responder essas perguntas. Eu não sei se o questionário chegou para todo mundo, mas para saber sobre acesso à internet, acesso à computação. Eu acho que esse questionário, quem tocou mesmo, está tocando é o Felipe Borba, a professora Evelyn, e eles me chamou para ajudar, para participar, para fazer análise de dados. O questionário está rolando ainda, mas eu acho que ele vai ser muito importante na tomada de decisão baseado nas evidências sobre a comunidade, né? Maravilha. O outro comentário é que eu acho que esse grupo louco que acompanha o presidente, eles entram numa maneira muito desigual agora, no momento que eles vão para a rua e eles podem se manifestar, e quem está em isolamento social por segurança não se manifesta, né? Então, no momento, não se manifesta na rua, né? Porque as manifestações online acontecem, mas não tem a mesma proporção. Então, a gente vai chegar no ano eleitoral num desequilíbrio de força estranho para um ano eleitoral, onde um grupo vai para a rua e faz barulho e usa bandeira e o outro grupo não pode sair. Isso é uma coisa, no meu ponto de vista, meio perigoso.
Mas eu queria fazer uma pergunta mais objetiva. Eu queria que você comentasse, assim, já pela tua experiência didática, 2 cenários, né? O cenário é para 2022, um cenário onde a gente possa fazer alguma atividade presencial e o cenário onde a gente não possa fazer atividades presenciais. Eu queria a sua opinião sobre como retomar as atividades didáticas, né? As atividades, eu acho que tem que deixar muito bem pautadas, as atividades docentes nunca pararam, né? Com toda essa situação de medo, de doença, de insegurança, tá todo mundo, bom, todo mundo, mas muita gente está trabalhando, a gente está trabalhando, você está trabalhando, vários professores. Então eu queria perguntar, assim, abusar um pouco da sua experiência, o que você acha que vai acontecer em 2022 nesses 2 cenários, né? Um cenário onde a gente consiga fazer atividades presenciais, claro, com todos os aparatos de segurança que você falou muito bem, e como você vê 2020, né? 2020, você segundo semestre. Né, Vinícius? Eu acho que você está pulando o ano, né? Não. Não? Não, estou falando agora o segundo semestre, né? Eu queria saber a sua opinião para o segundo semestre. Quantas atividades... É porque você está falando 2022. 2022 não. 2022. Eu tô querendo falar agora porque... 2022. Isso. Tá. Não. Ó, algumas horas eu cheguei a falar que o ensino à distância, se fosse feito agora nesse semestre, seria uma grande gambiarra. Eu acreditava nisso. Mas eu acho que agora, para o segundo semestre, eu acho que a gente tem tempo de fazer algum tipo de planejamento coletivo para que as atividades de aula, uma vez que as outras atividades nunca pararam, né? Mas as atividades de aula, eu queria saber a sua opinião mesmo, de saber da tua experiência, o que você acha para esse segundo semestre agora, mas considerando esses 2 cenários, né? Um que a gente consiga ter alguma atividade presencial, que eu acho difícil, ou atividades à distância. Eu queria saber a sua opinião. Obrigado, tá, Tereza? Tá bom. É porque eu estava entendendo 2020 no segundo semestre e 2022. Aí eu falei, você pulou 2021. Então, tá. Veja só. Uma coisa que desde a primeira discussão que teve, inclusive no grupo da Escola de Matemática, sobre essa questão, né, quando a Unirio achou que ia deixar a educação à distância, eu me manifestei assim, até numa discussão com o Ronaldo, que eu falei assim, Ronaldo, mas a Unirio, os professores estão capacitados? Os alunos conseguem acompanhar? Então, eu acho que para ter alguma indicação de volta nesse segundo semestre, agora mais perto, antes disso, precisaria várias medidas que eu não estou vendo acontecer. Uma delas é esse diagnóstico, ou seja, o diagnóstico. Eu já tinha conversado também no Conselho do Unirio, assim, sobre principalmente os alunos concluintes, né? Aluno que já ia concluir agora no primeiro semestre e que já tinha a vida organizada para começar a trabalhar, né? Mesmo num período de crise desse. Então, eu acho que precisa a universidade se debruçar num plano, entendeu? O que eu veria, não acho que eu tenho uma proposta minha, mas eu acho que precisaria estar uma discussão com a comunidade, levando em conta, primeiro, esse diagnóstico, ponto. Depois, o orçamento da Unirio, qual é a previsão e possibilidade de oferecer aos discentes de baixa renda com seu orçamento, já que está economizando de luz, etc., qual é a possibilidade de oferecer os chips ou as condições, a partir de eu conhecer como é que é. Uma terceira e fundamental, que poderia já ter começado desde o primeiro momento, é capacitação, que é essa iniciativa que o Steve fez, inclusive, ele coloca essa questão como, ou seja, a incapacidade dos professores de fazerem apresentações ou de darem aula à distância. Então, precisaria uma capacitação, uma discussão a estar na universidade. O Pimentel, por isso que eu pus o Pimentel aí, porque o Pimentel é um docente nosso que pesquisa sobre isso, né? Pesquisa sobre didática, sobre a melhor forma e sobre esses instrumentos online. Eu estive na UFSB
um ano como pró-reitora, e era uma universidade que ela tinha como proposta o ensino mediado por tecnologia, né? Então, e que fazia questão, não é o ensino, não é igual a EAD, é o ensino mediado por tecnologia, e a gente lá, quando começou a universidade, a gente fez várias experiências, né, inclusive isso, de estar uma sala de aula aqui, outra sala de aula lá no outro município, na Bahia, e um professor dando aula aqui presencial, mas os alunos do outro município assistindo. Então, existem, vamos dizer assim, várias experiências, várias reflexões e também várias orientações de como o professor pode, vamos dizer assim, criar o vínculo, né, com o estudante, motivá-lo, etc. Então, eu acho assim, seria a favor disso tudo, desde que tivesse uma coisa, vamos dizer, séria, um plano sério, com capacitação, com discussão e vamos dizer, seguro. Tereza? Oi. Eu queria te pedir uma gentileza. Você tem como tirar a sua apresentação? Ela tá... Como é que eu faço para tirar? Ó, tá vendo? Me ensina. Stop. Não, também não sei. Já sei. Foi. Professora Beatriz, você tem alguma pergunta, algum comentário? Por favor, a palavra está contigo. Pronto, ativei meu microfone. Todo mundo ouvindo? Ouvindo? Sim. Beleza. Não, a minha pergunta não é bem uma pergunta, é um comentário sobre na parte que você falou sobre a possibilidade de voltar, se vai ser presencial ou à distância, bem no sentido que o Vinícius começou o comentário dele falando, é que, na verdade, a Unirio já está começando a se preparar. Eu acho que está um pouco tarde, mas ela já está fazendo alguma ação para um retorno, e esse retorno muito provavelmente vai ser remoto. A Secretaria dos Conselhos já mandou uma pesquisa para todos os conselheiros, tanto o CONCEP como o CONSUNE, sobre a possibilidade de fazer reuniões virtuais. Então, é provável que nós tenhamos reuniões de conselhos virtuais, que eu acho interessante, porque a gente precisa decidir o rumo da universidade, tem que ser nos conselhos. E segundo, como o Vinícius falou, a gente recebeu há 2 dias uma mensagem, um e-mail, acho que da reitoria, perguntando, tanto para os funcionários como para os alunos, como é que é a sua, como é que eu vou dizer, a sua interação com mídias sociais, com ferramentas de internet, como essa que a gente está usando do Google Meet, para que seja possível um retorno. Eu acho que, muito provavelmente, esse retorno vai ser, primeiro, à distância, e a Escola de Medicina, só para complementar, ela já está... Acho que alguém comentou no chat que a Escola de Medicina se adiantou e fez um questionário para todos os, acho que alunos e funcionários da Escola de Medicina, sobre como que a pessoa lida com essas ferramentas tecnológicas para possível ser usado no ensino remoto, né? E a Escola de Medicina começou esse trabalho, e agora a Unirio, como um todo, está fazendo também. Só que os debates que eu tenho ouvido na Escola de Medicina é que o retorno presencialmente, para nós que damos aula para muitos alunos, é praticamente inviável. Eu acho que o caminho, realmente, vai ser a distância mesmo. Porque eles dizem que numa sala de aula eles não recomendam mais de 10 alunos. Como é que a gente vai botar 80 alunos dentro da sala de aula? Ou a nossa média, nossa turma média, por exemplo, da estatística, sei lá, 30 alunos. Então, a gente teria que multiplicar a nossa carga horária de cada disciplina por 3. Então, é inviável. Então, eu acho que vai ser muito... vai ser isso tudo discutido, mas, particularmente, eu acho que vai começar bem o ensino à distância mesmo. Mas a universidade está se estruturando, está procurando saber as especificidades de cada aluno, e eu acho que é o que você respondeu, Tereza.
muito provavelmente vai ter que usar recursos para fornecer essa tecnologia para aqueles que não têm condições de ter. Eu acho que é por aí, o meu comentário é nesse sentido. Mas adorei a sua palestra, é sempre animador, né, ouvir suas falas, eu adoro, você sabe disso. Enfim, só tenho a parabenizar mesmo, e vamos discutir muito sobre essa... Deixa eu fazer um comentário, pegando a sua fala e a fala do Vinícius, um comentário mais concreto. Eu acho o seguinte, que eu não estou vendo possibilidade de volta em agosto. A gente ainda está muito longe. Então, na verdade, na minha reflexão, eu fui mostrar como a gente está longe ainda. A gente está longe da curva, a gente está longe do nosso sistema de saúde do Rio de Janeiro, que está completamente colapsado, a gente está longe de não estamos fazendo teste, a gente está longe porque a Unirio não se preparou nada ainda para isso, e a gente está longe isso. Então, ou seja, eu não vejo, nesse momento, nem a possibilidade de voltar à distância, porque a gente não se preparou ainda. Acho que talvez... Por outro lado, eu relativizo... a gente tem que pensar que a gente está numa tragédia mundial, é como se a gente estivesse numa guerra, ou seja, em momentos desses, de crises tão sérias, humanitárias, tão graves, feita que a gente está vivendo, a gente tem que pensar de forma diferente, ou seja, eu não posso ficar falando, não, mas eu preciso dar o curso de qualquer jeito. E a gente está numa crise muito séria e a gente tem que tomar cuidado para não sair atropelando o que a gente gostaria, e atropelando os nossos discentes, atropelando a sua realidade e dar o ensino à distância de qualquer jeito. Então, ou seja, por isso que a gente precisa de muita discussão, por isso que o Pimentel seria muito importante, por isso que a universidade está oferecendo cursos, ou seja, a minha irmã mesmo lá do Recife se inscreveu num curso que ela falou que foi ótimo, da Unicamp, sobre mediação tecnológica, e na verdade é isso, a gente está num momento tão sério, político e humanitário, que o que eu fico com medo é que a gente, pela pressa de voltar, a gente perca a oportunidade, não só de levar muito a sério essa nossa crise humanitária e saber assim, então que mundo é esse que a gente está? Não é só... as salas de aula não estão preparadas, mas nós também não estamos preparados, nossa casa dos nossos discentes também não estão preparados. Então, vamos começar com um diagnóstico e um plano para que, mesmo que a gente, no ano que vem, resolva voltar à distância, a gente volte numa situação muito melhor do que voltar os conselhos resolver daqui a pouco, que a gente vai ficar mandando PowerPoint para os nossos alunos. Essa é a minha medo, porque a gente não acabou a nossa crise humanitária, as pessoas estão sofrendo, na verdade, as pessoas estão em sofrimento não só pelo isolamento, mas porque estão perdendo pessoas. Quem está na linha de frente, tipo o Elcio, o Fabrício, quem está em enfermagem, então, será que era possível aproveitar esse tempo para pensar? Vamos pensar, eu vou fazer o exercício que a gente está fazendo com estatística, mas que serviria em qualquer momento. Será possível pensar um semestre onde, em vez de disciplinas quadradinhas, tenha desenvolvimento de projetos relacionados à pandemia? Estou dando um exemplo para mostrar eu acho que a capacidade inovadora e de reflexão dos cientistas e dos professores da Unirio e das universidades poderia pôr a imaginação. Qual é a melhor forma do aluno de medicina voltar a cumprir sua carga horária? Ou os alunos da nossa disciplina? Será que teria uma forma de ser por projetos, por grupos pequenos? Será que fosse um PBL, né? Uma metodologia onde grupos de 10 orientados por um docente e que, partindo desse problema, começasse a desenvolver uma coisa interdisciplinar? Então, em vez de precisar ter mais professores para cumprir, você passaria a ter um professor
abarcando algumas disciplinas que fossem interdisciplinares, que esses problemas fossem criados conjuntamente, ou seja, asas da imaginação e usar a nossa inteligência e a capacidade colaborativa de produzir um plano mesmo, sério, acadêmico. Você está sem áudio, Bia. Bia, seu microfone. Desculpa, liguei agora. O próximo a se inscrever é o Francisco Freitas, que se inscreveu foi o Francisco Freitas. Ele está online ainda? Cadê você, Francisco? Oi, Tereza. Oi, Francisco. Boa tarde a todos. Prazer voltar a ver vocês aí. Puxa vida, que coisa boa, né? Entrar na nossa sala, né? Tá. Entrar mais uma vez na nossa sala, né, Francisco? Vai lá. Oh, que bom, né? Tava com saudade de vocês todos, né? Queria parabenizar, né, a sua apresentação. Eu acho que mais importante do que a sua apresentação é o conteúdo que você falou e da necessidade de a gente se movimentar e planejar, né? O que eu ia falar e perguntei, você acabou comentando aí o que eu ia dizer, né? Mas complementa. Oi? Complementa. Sim, porque é verdade, realmente, hoje eu acabei de ter uma reunião agora de manhã cedo com a direção da escola, os chefes de departamento, justamente sobre uma mobilização dos estudantes, principalmente do 11º período em relação ao internato, né? E de que maneira que eles poderiam retornar, de que maneira que a Escola de Medicina poderia participar nesse retorno, ou seja, tudo muito novo, tudo muito difícil nesse momento, né? Porque a gente não tem um planejamento, né? Como você falou, se a gente sem planejamento vai ficar muito difícil. E nessa ânsia nossa de querer resolver as coisas, a gente tem que ter muito cuidado para não se atropelar, né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento muito diferente, muito complicado, mas eu vejo um lado muito positivo nesse momento todo nosso, porque é diante do caos, né, que a gente está vivendo, né, esse caos geral, é que vai fazer que a gente se mobilize para essas mudanças. E essa mobilização tem que ser com muita responsabilidade, né, como você falou. E essa questão nossa do planejamento é fundamental, né? Nós estamos preparados para isso, nós estamos capacitados para essas mudanças, para onde é que a gente vai mudar, de que forma a gente vai mudar. E a mudança, especificamente pegando a todos nós, é a questão acadêmica, né? Pegando a gente da medicina, é a questão humanitária também, sanitária, que a gente não tem estrutura, ficou escancarada toda a falta nossa de estrutura para a gente poder combater uma coisa diferente como está acontecendo, esquecendo das nossas coisas corriqueiras, né? Porque está todo mundo morrendo do mesmo jeito. Só veio mais uma coisa para acelerar a morte das pessoas, né? E a falta de assistência a elas. Então, a gente tem que aproveitar esse caos que a gente está vivendo e a gente, como cabeça pensante da universidade, da sociedade, como universidade, a gente nos unir. Eu acho que esse evento de hoje, né, nesse direcionamento que você colocou, eu acho fundamental. E expandir isso para os nossos outros colegas, para a universidade se mobilizar com planejamento, né? Esse levantamento que está sendo feito, que foi comentado pela Escola de Medicina, hoje foi apresentado já o primeiro relatório disso, e a gente tem uma realidade muito grande. Nós estamos numa universidade pública e pobre. Será que os nossos alunos também eles têm acesso à internet, eles têm aparelho para poder receber uma tecnologia online, né? Então a gente viu que no levantamento que a gente fez, muito deles não tem, e não tem nem a possibilidade de ter. Então foi comentado que na Unicamp, né, a Unicamp chegou, que é uma universidade totalmente diferente da nossa, deu os aparelhos, né, notebook, tablets, para eles poderem ter acesso, né, com chip já para eles poderem ter acesso. Uma coisa totalmente diferente da nossa realidade, né? Então, como a gente vai lidar com a nossa realidade, né? Com a nossa falta de capacitação nossa própria, né? De docente, né? O que você falou, seria muito bom que pelo menos a gente aprendesse a utilizar melhor a tecnologia de educação para a gente poder aplicar nas nossas aulas, expandir de alguma maneira. E estamos longe ainda da questão do ensino à distância, principalmente no curso da medicina, que é eminentemente prático, né? Então, como é que a gente vai poder solucionar
né, esse problema que a gente está vivendo e que escancarou a todos nós as nossas deficiências, né? Então, alguma coisa você já perguntou, e é justamente a minha pergunta nesse sentido. Como, diante de tantas deficiências que nós temos e que nós vivemos, de que maneira que a gente poderia nos mobilizar, o que a gente poderia fazer, né, para todos nós fazermos forças para o mesmo lado, Então, essa é a minha colocação. E beijo grande para todos aí, que eu estou morrendo de saudade de vocês, né? E apareça, tá? Apareça, Sim, tá? Vou aparecer. Apareça de forma online. Eu sei. Obrigado, Tereza. Tereza, Bia, seu áudio, cuidado. Como é que a gente vai se mobilizar? Tereza, não vai responder? Não, na verdade, eu vou comentar que é isso. Esse plano, eu acho que eu concordo com o que ele falou, ele complementou, né? Tem que ter um planejamento. Eu só acho que, antes desse planejamento, a gente se aprofundar sobre quais as diferenças de uma educação online para uma educação EAD, né? Porque a educação EAD é uma coisa, né? Acho que a do Unirio até fez aquele abraço dessa semana, teve aquele abraço só sobre essa discussão. Então, por isso que eu acho que se aprofundar em quem pesquisa sobre esse tema, né? Sobre como você ganhar o aluno, né? Conseguir manter o discente, etc. Fora essas questões práticas, tem também as questões da nossa capacidade, senão vai virar a gente vai voltar 50 anos no tempo, né? Eu estava pensando outro dia que antigamente as revistas traziam ensino por correspondência, né? Então, o ensino EAD sem cuidado vai virar um ensino por correspondência. Eu recebo a opção de slides e depois eu tenho que fazer umas tarefas. A diferença entre isso e o que saía nas revistinhas de quando eu era adolescente, que era estudo de datilografia por correspondência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque, misturado a essa nossa crise humanitária e misturado a essa questão específica da volta para a universidade, a gente tem uma tentativa deste governo e de muitos empresários do ensino, da educação, que estão loucos para entrar na universidade, para dizer que docente não é importante, para nos substituir por robôs, né? Então, outro dia eu vi uma reportagem, não precisa nem de professor mais, então, porque você pega uma coisa e põe um robô e ele dá muitas aulas, e ele substitui os professores. Então, ao lado de toda essa tragédia, a gente está correndo também e tendo que brigar contra uma visão onde o professor não é importante, uma visão contrária do Paulo Freire, contrária à necessidade de se criar um vínculo emocional, de o professor ter um vínculo emocional e ganhar o aluno, e que a necessidade do olho no olho, a necessidade do afeto na sala de aula. Então, tudo isso que o Paulo Freire fala, que está sendo negado, ele pode, num momento desse, se a gente não levar a sério isso, a gente está jogando água no moinho de falar assim, tá vendo? A Unirio em 15 dias pôs todo mundo para fazer PowerPoint e colocar seus alunos. Então não precisa, para quê ficar pagando docentes se a gente pode substituir isso de uma forma muito mais barata? Então, ou seja, também temos que tomar cuidado nessa discussão. Isso aí. Steven, você quer comentar alguma coisa? Acho que Steven é um moderador. Alexandre tinha falado. Não, eu sei. É porque é o Steven que é o moderador, não sei se ele quer comentar. Não. Tá tudo ótimo. Então tá bom. O Alexandre tá no ar? O Alexandre que é o próximo, né? Sim, mas ele tá online? Estou aqui. Beleza, Alexandre, então a palavra tá... Não, só comentar que eu acho que é muito isso mesmo que a Teresa está falando, que a gente precisa reinventar as nossas salas de aulas. Não vai ser a educação à distância e não vai ser mais uma educação, um ensino presencial. A gente vai ter que criar novas formas de ensinar nessa nova realidade. E eu vou comentar de um projeto que eu estou envolvido,
que é um projeto na Escola Aberta de São Paulo, onde a minha irmã trabalha, e esse projeto está sendo acompanhado pelo Zé Pacheco, que é quem está pensando essa escola aberta de São Paulo, e lá os alunos já têm uma educação totalmente diferente, de uma forma muito mais construtivista, e não tem as séries separadas, como a gente tradicionalmente tem no ensino fundamental. E lá a minha contribuição está sendo no mapeamento da localização de moradia dos estudantes e dos professores. O que eles querem é desvincular o espaço físico do prédio da escola e, a partir dessa distribuição espacial dos alunos e dos professores, encontrar novos espaços físicos de aprendizagem. Então, os alunos vão ser agrupados em grupos menores, em locais como bibliotecas, parques, locais onde eles possam se concentrar, e vão estar espalhados pela cidade de São Paulo, de acordo com o local de moradia dos professores e dos alunos. Isso é uma forma de reinventar a maneira de ensinar. Eu acho que é muito nesse sentido que a gente vai ter que começar a pensar daqui para frente. É isso. Tereza, você quer comentar, não? Quero. Eu acho que sim, o Alexandre trouxe uma coisa interessante. Eu vou só complementar o que ele fala, que talvez na minha fala e na minha palestra eu tenha deixado deixado vazio. É o seguinte: além dessa questão do coronavírus, a gente tem que se preparar para um outro coronavírus, ou seja, a sociedade, o SUS, o atendimento de saúde, as universidades e as escolas, elas têm que levar esse susto e criar experiências que falem assim, não. Então, esse mundo pós-pandemia, acho que faltou um pouco eu reforçar isso, esse mundo pós-pandemia não é só por causa desta pandemia, é porque essa pandemia desvendou a fragilidade do mundo diante de um vírus desse. E isso está relacionado a muitos aspectos, seja ao nosso sistema de saúde, ao caminho que a gente foi, ou seja ao nosso estado de proteção social, que eles foram construídos no mundo após guerra, ou seja, a gente aqui no Brasil, a previsão, um governo que não tem sensibilidade social, vai ser de muito desemprego, de muita miséria. Lá no Nordeste, eu cresci num lugar de muita miséria, e isso tinha passado, e agora vai voltar mais ainda. E, na verdade, daqui a pouco pode vir um outro vírus. A gente pode desenvolver a vacina desse vírus, mas vir outro. Então, ou seja, essa reflexão estratégica, ela tem que ser mais estratégica mesmo. Ela tem que pensar, feito o Vinícius falou, para esse semestre, para o próximo ano e para os outros anos. Então, é isso. É como se eu pensasse assim, não é possível mais ter essas salas cheias e essas aulas desse jeito. Então, como vamos resolver isso sem entregar para o robô? Pode falar, Vinícius, desculpe. Oi. A minha intervenção é porque eu acho que na semana que vem vai ser eu que vou falar, né? E aí eu queria fazer uma proposta, na minha intervenção, né, na minha semana, a gente abriu uma discussão de ações objetivas que a gente pode fazer enquanto departamento, é claro, estendendo para a escola, sobre a retomada das aulas, que não necessariamente vão ser presenciais, mas o que eu estou sentindo falta é para a gente entrar, né, enquanto departamento, escola. Eu sei que já teve um documento que circulou também na escola, de ações objetivas para a gente se preparar, eu acho que a Tereza falou bem, além de produção de PowerPoint. Né? E eu confesso que eu não tenho experiência suficiente para tomar esse debate sozinho, mas eu acho que a gente pode trocar essas informações, porque se a gente não pensar nisso enquanto departamento, inclusive um departamento que dá aula para vários cursos, a gente pode acabar sendo atropelado pelos cursos, né?
Então, por exemplo, hoje teve uma discussão na ciência política, na congregação de curso da ciência política, e a dinâmica das aulas de quem trabalha com computador, com dados e com estatística é muito diferente de quem vai falar sobre teoria política ou filosofia política. Então, a minha proposta para a semana que vem na minha fala, né, se ficar realmente confirmado, vai ser a gente fazer uma discussão objetiva que envolva geração de conteúdo, material didático, como é que é nosso sistema de ensino e nossa forma de ensinar pode ser adaptado para um novo cenário que a gente vai ter que estar pronto para lutar. Então, é a minha proposta, eu quero deixar no ar aí. Legal. Vinícius, eu acho ótimo e acho que você, então, pode também se desafiar de trazer, já que você vai ter que preparar uma apresentação, você trazer avançar e a gente discutir em cima das suas propostas. Olá. Então, eu estou achando que não tem mais nenhum inscrito, né, Bia? Não tem mais ninguém para falar. Eu não conseguiria fazer isso sem a professora Beatriz. Oi. Sem o professor. Oi, olha só. Oi, lindo. Tudo bem? Olá. Oi, lindo. Eu vou falar oi. Fala oi. 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 Fala assim. Desculpa, tio Steven, pode falar. Não, que isso? Você é o protagonista, com certeza. Cadê o Nicolas, Arthur? Ele já está em pé. Diga. Vamos lá. Não, desculpa, Steve, para falar a verdade. Desculpa, Steve, só te interromper, mas esse negócio de ficar mostrando meus filhos nas lives também é um posicionamento político, porque os professores que têm filhos, eles têm a atividade profissional deles muito reduzida. Então, toda live que eu tenho que fazer, defesa de tese, banca, eu mostro meus filhos, porque a gente não está numa situação normal de trabalho. Claro, né? Então, é para falar assim, olha, isso aqui faz parte do meu trabalho, tá? Mas parabéns aí, foi só... Exatamente, é isso aí que tem. Não, só queria agradecer muito ao Alexandre, ao professor Felipe e à professora Beatriz. Eu não teria conseguido sem eles, principalmente a Beatriz, para falar a verdade. Eu acho que eu dependo muito de uma comunicação não verbal, eu quero olhar no olho, ver se a pessoa está interagindo comigo ou não. Esse sistema, eu tentei dar uma escapada, eu sinto que eu consegui escapar um pouquinho, passar para a Beatriz e ela matou no peito e resolveu. Eu queria agradecer muito a ela. De nada, tamo junto. Agradecer a professora Tereza pelo desafio que eu impus a ela, né? Ela não teve muita chance de dizer não. Ela não teve muita chance de dizer não. Muito obrigado, professora Tereza. Segunda-feira que vem, às 14 horas, a gente tem uma nova live, né? Com o professor Vinícius. Maravilha! Vou jogar Mario Bros, gente. Um beijo. Hoje tem uma live. Eu vou fazer uma propaganda aqui nas lives. Hoje tem uma live, acho que começa agora às 4 horas. Eu estou curiosa. Que é o Naomar e o reitor da UFBA. Tem até que saber em que endereço qual é o endereço. Mas eu sei que eles são dois pensadores sobre universidade. E, na verdade... Na última live que eu participei, que o Naomar participou da Brasco, eu fiz uma pergunta para ele, assim, como é que você está vendo as universidades pós-pandemia? E, na verdade, ele respondeu um pouco, mas eu acho que hoje vai ser só sobre universidade, assim como a da Malvina com o Roberto Lerre foi também. Então, eu recomendo para todos nós que queremos elaborar esse plano, eu recomendaria 3 coisas nessa semana, para o Vinícius, principalmente, mas para... assistir esses pensadores sobre universidade, que eles têm mais capacidade de projetar coisas, assim como o Antônio Pacheco lá nessa escola, junto com o Alexandre. Então, essas lives do Naomar e do Roberto Lerre com a Malvina. Leia o texto do Pimentel, que fala sobre isso.
e aí eu acho que a gente passa a ganhar uma solidez para poder fazer essas propostas que o Vinícius está propondo. Essas propostas que o Vinícius quer. O que é que a Lu está fazendo aqui na minha coisa? Ela quer falar isso? Obrigada, Solange. Oi, gente, alguém me escuta? Sim. Liga a câmera, Lu. Peraí, eu estou um século aqui tentando escrever no chat, porque minha internet hoje está muito, muito ruim. Problemas que a gente vai ter que lidar com isso, né? Problemas que está cheio de árvore lá ao ar livre. Ela não Pois é. Eu tô ouvindo, assim, do mesmo jeito que eu estava na outra reunião, na cozinha, fazendo almoço, ia participando da reunião, agora eu estava botando roupa para estender e ouvindo a live. Então, uma das coisas é assim, Tereza, você sempre inspirando a gente, né? Falei, como é que eu posso reclamar de alguma coisa agora, Tereza, estando 3 meses trancada sozinha dentro do apartamento e com toda essa animação em produção? A gente não pode ter coragem de reclamar de nada, né? Olha, Lu, tem tanta gente... Eu sou uma privilegiada. Nesse país pequeno, eu penso todo dia, eu não tenho direito a reclamar de nada, porque eu tenho comida, eu tenho salário, eu tenho televisão, eu tenho Netflix, e as pessoas não têm nem como ser atendida na saúde. Então, esse o meu contraponto. E eu acho que é isso que faz a gente refletir, entendeu? Acho que é isso que faz a gente refletir mesmo. Enquanto a gente está num lugar privilegiado e ainda assim acha que pode reclamar, né? Então, acho que parabéns. E eu acho que sempre, depois da Tereza, fica difícil de falar, né? Eu estava pensando assim, gente, agora o que eu vou falar na minha apresentação? Assim, o que eu vou fazer? Então, essa é uma outra reflexão, assim, importante. Parabéns aí pela sua apresentação, foi muito boa. Eu pensei que você não tinha visto. Eu estou vendo toda hora que Lu saiu da sala. Saí, entrei umas milhões de vezes. Hoje está impossível. E aí eu estava tentando mandar mensagem pelo chat, escrevi 10 vezes e o negócio não foi. Tem 82 mensagens no chat. Eu vou conseguir ver depois? Não, você vai ter que ver antes de acabar a reunião. Eu não sei como é que no Meet. Talvez ele grave. No Zoom, ele grava junto. Na hora que está gravando, ele vai gravar isso aí como mensagem de texto. Eu não sei se aqui no Meet vai fazer. Eu só vi aqui que tinha muito chat. Então tá, isso. Só colocar um desafio pra gente, também. Né? Mas eu dei tarefa também, já que o Vinícius pôs o desafio à frente. Então, eu acho que as próximas apresentações pode cada um andar um pouco mais nesses desafios. Exatamente, temos muito. Desafio. E em relação àquele questionário, ele acabou de chegar mesmo, era até uma coisa que a gente comentava. Eu acho que o Gladys já mandou, né, para a escola, avisando que a gente está algumas semanas. É bem feitinho? É bem feito, eu achei super bem feito. O Vinícius ajudou, né? Então deve ser. Não sei o quanto, não sei se ele ajuda só na análise, mas está super bem feito. Está objetivo. Eu até ia sugerir, porque o NDE estava propondo um questionário, né, chegou a fazer uma proposta, e eu acho que esse está melhor do que a proposta que o NDE estava fazendo. Então, assim, minha sugestão é que siga, está mais objetivo. Legal. Eu tinha que disponibilizar esses dados para a gente ver depois. E eu acho que uma coisa que a gente pode contribuir como departamento com a escola de matemática é talvez tentar, através de um questionário, nesse momento online, para falar de sinais e sintomas, fazer um pouco mais isso que você comentou, fazer um diagnóstico da situação em relação aos alunos, em relação ao Covid mesmo, né? Isso a gente pode fazer. Então, para olhar assim, quantos dos nossos alunos já tiveram sinais e sintomas, poder ter um diagnóstico assim, do que está acontecendo ali perto da gente. Então, tá bom, gente. Que bom que eu consegui falar com vocês. Vocês conseguiram me escutar. Foi tão... A apresentação foi cortada tantas vezes. Bom, agora só quem pediu a palavra também foi o Felipe. Felipe, não estamos te ouvindo. Aumenta o volume aí. Ou abre o microfone. Ele deve estar com o microfone... Não, tá ligado, só que
Não estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não, nem eu. O microfone dele está ligado. Nem Eu ele também tá não. aparecendo aí, porque quem fala aparece aí no meio. Ele vai entrar o Steve. Porque quem fala aparece para central. O Felipe não deve estar com o microfone. Tá ligado. Mas não deve estar funcionando, de repente, no computador. Ah, sim, No início ele estava com um problema, o microfone estava com uma voz metálica. Verdade. Aí pode ser que ele tenha desligado, Felipe. Letícia estava aqui dentro? Letícia, Davi? Tava. Né? Não vi. Eles não falaram, a gente não vê eles. A gente só vê quem fala. Fala aí, galera. Tô aqui ainda. Oi, gente. Vamos finalizar abrindo. Aliás, o Davi também fez uma apresentação, né? Maravilhosa. Ela ali, o Davi foi Tô muito aqui boa. ainda. Tá aí, né? Eu também. E a dona E o Letícia. Bruno também, tá caladinho, mas tá aí. A Letícia apareceu ali. O Bruno estava aí, mas eu acho que ele já saiu. Acabou de sair. Quem? O Felipe? O Bruno. Saiu, Bruno. não, tô aqui. Bruno também. Tô aqui também. Esses silenciosos. Bruno, mostra seus sobrinhos aí pra gente. Pronto. Felipe, Estão consegue? dormindo, choraram a noite toda. O quê? Choraram a noite toda. Estão dormindo. Ó, tem um recém-nascido aqui no meu prédio que chora, um ou uma, sei lá. De vez em quando tem um chorinho dela. Eu adoro quando eu vejo. Eu falo, ai, que bom. Deus me livre. Eu adoro ver o chorinho assim. Falo, meu Deus, existe gente nascendo nesse mundo e vivendo. E é isso, dá impressão que às vezes a impressão que o meu mundo se resume. Sabe Matrix? Quem assistiu Matrix? Ou leu? É Matrix, né? Você entra no mundo e sai do mundo. Os mundos são diferentes. Então, eu entrei num mundo aqui que é totalmente diferente de tudo que eu já vivi na vida, mas, ao mesmo tempo, é igual. Então, é interessante isso. Mas eu sei que o choro do recém-nascido me dá uma boa impressão. Já briga, às vezes que eu ouço, eu já não gosto. Vou mostrar os dois, hein? Ah, mostra. Ah, ele tá com ele mesmo. Ai, que lindos! Ai, cadê? Ai, você tem que falar. Eu não tô vendo. Fala, Bruno. Abre sua câmera. Fala, porque abre sua câmera. Tô aqui, gente. Tô aqui. Ai, meu Deus. Conta pra eles aí, para eles não se assustarem. Matheus, Sofia. Quando você para de falar, sai, Bruno. Só tem que. A gente só. Matheus e Sofia, tá aqui, ó. Matheus e Sofia. Matheus traduzindo ela tá Sofia gordinha, ela é de vermelho, né? Eles recuperaram tudo já, né? Já. Estão bem, ele tá tossindo, ó. Põe a cabecinha dele direitinho. Aí. Tá. Botar. Gente, vamos abrir a câmera e tirar uma foto, hein, Bia? Pode ser, todo mundo abrindo a câmera. Como é que aí você tira e o Felipe tem que falar ainda, gente. Eu vou tirar print da tela, tá? Que acho que fica melhor. E aí você tem que botar todos os quadradinhos. Já botei, o meu tá sempre com os quadradinhos assim. No celular não dá, Tereza. Não, eu não tô no celular, eu tô no computador. Ah, então dá. Vai lá em layout. 3 pontinhos do lado direito. Clica nos 3 pontinhos, layout, aí vai aparecer a opção. Já vi os 3 pontinhos. Todo mundo ligando a câmera, por favor. Aí põe tela cheia, é isso? Peraí, que eu tô falando em todo lugar. Aí põe, pode ser. Não, aí tem que botar. Eu queria convidar também o pessoal da matemática. Eu tô vendo aqui que tem vários professores, além do DMT. Todo mundo. Tereza, é blocos a opção. É o quê? Layout. Blocos. Ah, tá. Vamos ver. Alterar layout, é isso? Isso. Aí aparece automático, /lateral, blocos. Ah, que maravilha. Tá vendo? A gente tá... É letramento tecnológico. Olha lá, o Elson. Só assim que eu vejo todo mundo. Letícia. Como que vê isso? Felipe. Fica nos 3 pontinhos. Tânia, apareça, Tânia. Só tô vendo sua cadeira aí, Tânia.
Mas acho que não vai caber na tela, não, hein, todo mundo. Aí você vira para o lado e passa e faz um outro print Ela tá das duas mostrando a telas. cadeira dela. Cadê, Tânia? Aparece aí, menina. Ele Seu deve ter pé. saído. Ela não está ouvindo, né? Eu acho que ela já não está mais. Olá! Olha a Crica! Que saudade, gente, que eu tô de Crica, vocês. quem está aqui? Eu não tô vendo. Fabrício, Marcelo. Quem é B aqui? Gente, por que Gente, o pessoal que criança abre da linda! Olha o Meu Davi. Deus, é o Davi. Ah, a Tânia. Oi, Tânia, querida. Bebê. Fabrício, você está trabalhando também, Fabrício? Tô na luta lá no Na UTI, né? vídeo, só tem na linha de Eu só frente. vejo o Fabrício cuida, todo hein? paramentado. Se cuida. Nem dá para reconhecer o Fabrício. Tô me nas fotos. cuidando, É, isso aí. tô me cuidando. Todo parlamentado. Cuidem, mas cuidem também da população que vocês são. A gente pode dar um aplauso aqui para os profissionais da saúde, já que a gente faz isso nos prédios. Obrigado, obrigado. 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 Eu acho que eu vou dar até um título já para o Elcio. Eu já tirei algumas. Peraí, não está ainda não. Só por essa missão, Elcio. Gente, a gente não cortou o cabelo, pode não. Já era. Cadê a foto? Professora, eu não ouvi. Aparece com os dois, não ouvi o que a senhora falou. Você não viu o que eu falei, não? Perdeu a chance Não. de ganhar um título de doutorado, então. Eu falei que eu ia dar seu título sem nem você defender, só porque você está na linha de frente dessa pandemia, você já está merecendo o título, você nem precisa terminar. Mas como você não. Poxa, Como você não ouviu, perdeu. Foi só naquele minuto que ela perdeu. pensou. Mas tá Você mesmo. quer parabéns. ganhar um título de doutorado, sim ou não? Troca por uma lata furada, né? Sim! Ele pegou há 15 dias da defesa. Há 15 dias de entregar para a banca, a pandemia pegou ele. Então, ele está. Cadê? Já tiraram a foto? Já, só que eu não consigo botar todo mundo. Consegui voltar com o microfone. Ah, bom, Felipe. Voltou o microfone. Eu saí da sala e voltou. Não, o único comentário que eu tô fazendo é que eu continuo gravando a reunião, mas não sei como é que vai ficar no fim das contas, porque eu nunca gravei com mais de 2 pessoas na reunião, além de mim e de mais outra pessoa, então fiquei só mudando algumas coisas para ver se melhorar, ficar o resultado final disso. E o chat, eu creio que não haverá. Então, se a Tereza quiser ver o chat, antes de ela clicar no botãozinho para sair, ela tem que visualizar o chat. Eu já visualizei, já vi. Ah, maravilha. Era só se eu queria falar mesmo. Ainda bem que eu voltei com o microfone aqui, deu para falar com todo mundo. Joia. O chat fica gravado também. Fica, beleza, ótimo. Ah, é? Eu não consegui ver o chat gravado, então eu não... Solange, você está no hospital ou está em casa só? Por enquanto, eu estou em casa. No começo, ainda cheguei a dar plantão, mas aí, como a minha mãe é do grupo de risco, né, 84 anos, e aí eu consegui ficar só em casa. Mas também não sei bem se a gente vai conseguir ficar por muito tempo, né? Tem aí essa conversa do conselho, dizendo que se as coisas apertarem, e o prognóstico é esse, que ainda, você mesmo mencionou, a Luciane, outro dia, numa live dela também falando, né, o quanto acelerado está essa subida aí, esse pico que não chegamos nunca ao cume, que está tão distante, né, a gente não consegue, só sabemos que estamos subindo. Então, enquanto isso, vamos aqui tentando fazer alguma coisa. Eu tenho encontrado os alunos, tenho tentado, confesso assim que eu não consegui produzir o que eu gostaria, na questão até da minha tese mesmo, mas eu acho que, como eu acho que muitos... Faz parte. Um momento Esse muito... semestre está suspenso, então não vai contar para nada.
Aí eu acho que é um momento que foi discutido nessa sala de planejamento, de refletir, principalmente como queremos sair dessa história. Sair, nós vamos sair, isso vai acabar. A questão é, como docente, como pessoa, né, como é que eu quero sair disso tudo, né? E isso, já acabou a live, né, a sua fala, mas é aquele negócio, de uma tragédia, a gente tenta enxergar alguma coisa. Quanto tempo a gente ficou na zona de conforto, né? Sempre falando em EAD, falando em novas tecnologias de ensino, mas a gente, de uma certa forma, ainda estava naquela zona de conforto, né, do slide, e parece que vem aí o corona dizendo o seguinte, dando aquele sacode e dizendo, olha, está na hora da gente abrir mais um pedacinho aí, fazer mais sinapse, ativar as que nós temos, que está tudo meio enferrujadinha, para um novo olhar, porque o mundo está mesmo numa transformação. Então, eu acho que veio, e essa proposta da live da semana que vem, super bacana. Nós conversamos isso numa disciplina sua, lembra da metodologia ativa? E eu acho que a gente discutiu bastante. Então, é isso. Desculpa, falei demais. Foi ótimo ver vocês. Foi muito legal. Ótimo, obrigada por ter participado. Steven? Olha que fundo lindo que ele tá, gente. Melhor do que o do Paulo Guedes. Não é fake não, né? Não é fake não, né? Não. Pô, você já esteve aqui em casa, Tereza. Poxa. Eu sei. Elson também, hein? Elson também tá ali, ó. Se eu tivesse... É verdade. Já tava até aula já e tudo. Pô, olha o Elson também. Ai, gente, eu tô pobrinha, eu tô só com foto atrás. Que vergonha. Eu também não. A Tereza é minimalista. Para dar qualidade, eu tenho que ficar assim. Mas vamos lá, vamos embora? Não, você sabe que os meus livros de estatística são esses, né? O de esoterismo são esses aqui que eu escondo. Isso é estratégico, e você e Elcio, isso aí é estratégico. Gente, a Tereza precisa sair dessa live, porque ela tem um servicinho a terminar, né, Tereza? Isso. Não. Eu quero então vamos terminar. O Naumar ainda, o Naumar e o reitor é 4 horas. Eu preciso me despedir aqui. E ela ainda tem que fazer a última leitura do artigo, viu, Tereza? E vocês têm que me dizer o que foi a reunião que eu não consegui ficar. Isso, o Marcos deu uma nota de tarde, isso que eu ia falar para você, né? Eu falo com você daqui a pouco. Vamos lá. Agradeço a todos a participação de todos. Espero encontrar todos vocês na segunda-feira que vem. Certo? É o segundo capítulo da série. Às 14 horas, parece que vai ser incrível. A série pós-pandemia DMQ vai ter o segundo capítulo do episódio 1 na semana que vem. Um abraço a todos. Professor, Um abraço, gente. É transpandemia. Tchau. Transpandemia, é verdade. Como é? É transpandemia. Transpandemia. Tá bom. Tchau, gente. Beijo. Tchau.